Fala pessoal, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, Gustavo Lacorte, passando aqui para mais um Deus em 10, né? E hoje nós teremos o privilégio de ouvir o testemunho de conversão do nosso irmão em Cristo Jesus, Elias Caleb. Então, de antemão, hoje, dia 29/7, teremos o Elias Caleb, nosso irmão em Cristo Jesus, acabou de entrar. Meu irmão, já vou te chamar aí, tá ok? Pessoal, eu gostaria que vocês fossem, por gentileza, enviando esse aviãozinho aí, ó, para as pessoas nas quais Deus colocar no seu coração, para que possamos alcançar o maior número de pessoas dentro da vontade de Cristo Jesus, né? Então, se vocês assim puderem fazer, vai ser um privilégio. Caso não possam, não tem problema, a live vai ficar gravada no nosso IGTV, tá? Então hoje nós teremos, dia 29/7, nós teremos o nosso irmão Elias Caleb. Então eu já vou chamar o nosso irmão para que ele possa participar. Elias, já estou te chamando aí, tá, meu querido? Fazendo a conexão com Elias, chamando ele. Chamei aí, deixa eu ver. Boa! Graça e paz, meu irmão, tudo bem? Graça e paz, tudo bem? Graças a Deus. Você tá me ouvindo aí? Sim, tá dando tudo certo. Show de bola, meu querido. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela sua vida e dizer que é um privilégio ter você aqui conosco hoje, trazendo o testemunho de conversão e trazendo uma mensagem depois que Deus colocou no seu coração para compartilhar conosco aqui, para trazer assim uma reflexão para os nossos corações. Então, de antemão, quero agradecer o carinho, a atenção, o aceite do convite. E você tinha a opção aí, né, de ficar fazendo as suas tarefas, mas você abriu mão aí desse tempo para estar conosco, levando a palavra de Cristo Jesus. Sendo assim, permita a Deus te usar, fica à vontade, a live é toda sua para esse bate-papo maravilhoso. Amém. Agradeço pela oportunidade, de estar falando da palavra juntamente com o irmão, né, nesse trabalho maravilhoso que Deus tem colocado no coração do irmão, de propagar a Amém. palavra. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Elias, então nos conta, meu irmão, como é que foi? Como é que foi a infância? O Elias tem quantos anos? Como é que foi a infância do Elias? Você já nasceu em lar cristão? Ou você se converteu posteriormente? Como é que foi? Nos conta aí como é que foi. Nasci em um lar cristão, né? Atualmente tenho 23 anos. Muito, sempre frequentei a igreja assim, muito assiduamente, né? Mas eu acho que o testemunho, assim, na verdade, é uma verdade, um despertamento que eu tive, né? Porque assim, muito tempo a gente passa frequentando a igreja, mas tem momento que a gente realmente tem um entendimento da palavra, né? Que vem à Sim, tona o real conhecimento da palavra, né? E eu acho que esse é vamos dizer, o despertamento que eu tive, né? Porque há uma diferença, assim, entre frequentar e realmente, posteriormente, entender realmente a mensagem do Evangelho, né? sim. E deixa eu te perguntar uma coisa. Uma vez sendo de família, né, nascido em lar cristão, em berço cristão, quando que surgiu esse despertar no coração, no seu coração, meu querido? Surgiu em 2011, após um acampamento na qual participei, né? Porque antes disso eu sempre só fiquei frequentando a igreja, mas nunca realmente assim tive um relacionamento e entendimento do evangelho, né? Juntamente com meu irmão também, a gente teve esse despertamento. E em 2011, minha mãe recebeu um convite assim, para participar de um acampamento, né? Que envolvia muitos jovens, né?
e de repente teve um momento no acampamento que teve aquele chamado, assim, aquela reunião, e todos ali começaram a clamar, buscar a Deus, né? E tinha um líder que ele era muito despertado, e de uma outra denominação que foi esse acampamento também. Nesse momento, tinha um clamor, uma busca realmente assim por Deus, e a gente foi ali envolvido, né? Juntamente com o meu irmão, e a gente começou a ter assim, um despertamento de Deus naquele momento. Apesar de que aconteceu posterior, assim, mas o entendimento começou a surgir ali. Aí minha Sim. mãe conta que a gente voltou para casa e de repente a gente começou assim, a realmente falar da palavra, ter um entendimento mais claro, né? E passou desse acampamento em diante, a nossa visão assim, do evangelho mudou, né? Porque antes a gente não tinha aquela busca, aquele entendimento real da palavra. E após isso, começamos a despertar ministérios e muitas coisas assim na igreja, ser mais ativo. Antes a gente, né, era muito um pouco desligado assim. Deixa eu te perguntar, e esse despertar foi com quantos anos? Foi com 13 anos, 13 anos, 13 anos. E seu irmão é mais velho que você? Como é que é? na mesma idade. Ah, vocês A são gente tem, gêmeos? somos gêmeos. Ah, legal, rapaz, legal. Mas são só vocês dois ou tem outros irmãos na Então, família? só nós dois mesmo. Ah, legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. E depois que vocês tiveram esse despertamento e começaram a mergulhar, né, ainda mais nas escrituras, a ter um conhecimento, né? O que que te marcou durante esse percurso aí, essa caminhada cristã que você viu aí as mãos de Deus de uma maneira sobrenatural na sua história, ou de repente na história dos seus familiares, seja com um parente, de repente seja com um primo, seja com um tio, enfim. O que, que você pode nos compartilhar aqui, algo que te mostrou, que você falou assim, não, Deus atuou ali, que foi algo impactante no seu coração, meu querido? Tipo, eu acho que as pessoas realmente, assim, vê mudança no comportamento, sabe? Porque na juventude a gente fica um pouco, assim, acompanhando tendências, né? Acompanhando, assim, às vezes até o mover, assim, fora da presença de Deus. E quando Sim, realmente eu comecei, assim, eu e meu irmão começamos a despertar, ouvir as pessoas notaram, assim, essa diferença, né? Igual eu expliquei anteriormente, não ficar só no fato da igreja, sabe? Realmente externar, assim, a- uma vida de comunhão com Deus e também exercendo atividade na igreja, né? Igual, assim, comecei a me envolver com música, tocando, né? Até hoje, assim, atuo, mas, assim, de forma mais responsável, mais atuante, assim. E antes disso era bem neutro, sabe? Aquela coisa só da, da religiosidade, vamos dizer assim. Depois teve sim. mais uma coisa de ficar mais atento ao espiritual. E deixa eu lhe perguntar uma coisa. Então, os seus próprios familiares, amigos, colegas, as pessoas, a volta de todos vocês aí, né? No caso de você e seu irmão, eles começaram a perceber essa transformação nas atitudes, né? Pelo que você falou conosco aí. Sim, exatamente. Então, foram as atitudes que vocês passaram a adotar que começaram a mostrar para as pessoas que vocês haviam sido transformados por Cristo Jesus a partir daquele momento, né? Sim. Que Realmente, legal, assim, rapaz. um real compromisso, né, com Deus, assim, mais responsabilidade. E você e seu irmão, vocês congregam hoje na mesma igreja?
Sim, somos, né, membro da Assembleia de Deus, Ministério Belo Horizonte, respectivamente na Assembleia de Deus Regional Nacional aqui de Contagem. Que legal, meu irmão, que legal, show de bola. E deixa eu te falar uma coisa. Com essa transformação que vocês tiveram ao redor de vocês, pessoas nas quais não tinham comunhão da maneira que vocês tinham com Cristo Jesus, não eram convertidas, é, através das atitudes que vocês vinham tomando, daí para cá, depois de algum tempo, teve algumas pessoas que eram do meio de vocês que acabaram se rendendo a Cristo Jesus? Tem algum exemplo disso? Tem, assim, mais na questão da convivência com os amigos, né? Que eles notavam, assim, que a gente, às vezes, não ficava muito, assim, compactuando daquilo que eles faziam, né? No sentido de e até mesmo de testemunhar, né? Porque muitas das vezes a gente não queria assim estar no meio daquelas influências, né? Daquelas coisas assim que contrariavam as coisas de Deus, assim. Principalmente na escola, né? Que é aquele ambiente que todo mundo assim quer zoar, quer fazer várias coisas, né? Fora da presença de Deus. E a gente estava sendo moldado assim a sair daquelas más influências, né? Realmente falar de Jesus, né? Mostrar um caminho diferente, um caminho contrário àquilo que o mundo estava ditando, né? Principalmente nessa fase um pouco conturbada, né? Da adolescência. E essa foi assim a transformação que a gente começou a ter, mais no sentido de comportamento mesmo. Tá, mas aí eu te pergunto o seguinte: tendo em vista que vocês tiveram essa transformação comportamental, né? Porque Deus transformou, né? Cada um de vocês. Aí a minha pergunta é o seguinte: as pessoas que estavam à sua volta, à volta de vocês dois, além delas observarem essa mudança, essa transformação, teve algum relato de algumas dessas pessoas que estavam ao redor de vocês que por conta dessa transformação que elas viam em vocês, elas também acabaram buscando um caminho próximo, parecido com aquele que vocês haviam tomado? Então, muitos amigos assim começaram a realmente assim se responsabilizar assim também de ter uma vida coerente, né? Muitos assim despertaram, não todos, né, mas alguns começaram assim a entender assim o real compromisso com Deus, assim, no sentido de uma vida com Ele, né? Não só assim de ficar como a gente despertou assim, não só para ficar frequentando a igreja só, mas ter nas atitudes, né, de entender assim realmente o evangelho é uma coisa que a gente tem que levar a sério, né? Tem que realmente Sim. viver no posicionamento, nas atitudes, né? Muitos deles começaram a entender a responsabilidade, sabe? Por causa do jeito assim de a gente falar, assim, de se comportar de modo realmente coerente. E deixa eu te perguntar uma coisa. À sua volta, vocês, depois que vocês converteram, posteriormente, né? Levando o evangelho através das atitudes e tudo, há relatos de alguma conversão ali próximo de vocês? Assim, de conversão, eu acho que acho que foi conversão respectivamente, assim, eu não lembro, mas muitas pessoas, colegas, assim, começaram a entender isso, ficar, assim, mais atento nesse quesito, de entender, assim, a fé realmente na prática, entende? Mas, assim, sinceramente, assim, não me recordo, assim, realmente, se muitos converteram, mas começaram assim, a tentar para a responsabilidade. A semente ali você sente que foi lançada, né? Com as mensagens, com as transformações, enfim, as pessoas começaram a ver que aquilo que vocês, né?
a maneira como vocês haviam sido transformadas, aquilo foi bom para vocês e eles acabaram também entendendo e muitas vezes mudando certas atitudes que eles vinham tomando no decorrer do contato seus, não é isso? Sim, exatamente. Legal. E, Elias, deixa eu te perguntar uma coisa, meu irmão. Além de tudo isso, dessa transformação interior, né? Essa transformação que você e o seu irmão, vocês tiveram aí. A minha pergunta é o seguinte: o que depois que vocês tiveram essa transformação, que além dessa transformação, né, que ela nos marca verdadeiramente, né? E isso eu posso falar porque eu também me vejo hoje outra pessoa, né? Apesar das pessoas falarem a respeito, mas eu me vejo certas atitudes, certos hábitos que a gente tinha anteriormente, né? Hoje a gente não tem mais, porque lendo as escrituras, a gente acaba vendo que aquilo não condiz, né, com o Deus que a gente serve, com o Deus que é o nosso Pai. E aí eu te pergunto, além disso, tem algo que você observou que te impactou? Não precisa ser só com você ou com seu irmão, não. Pode ser com outras pessoas, amigos, colegas, pessoas da igreja, que você viu que Deus operou ali de uma maneira sobrenatural, uma doença, uma enfermidade, um acidente ou algo que você falou, nossa, isso me marcou, apesar de não ter sido comigo, mas isso me marcou e isso é algo que eu posso levar para mostrar para as pessoas que o Deus que eu sirvo é maravilhoso, porque eu não vivi, mas eu com os meus olhos, né, eu presenciei que Deus agiu ali. Tem algum relato parecido? Então, pode ser também, assim, qual você fez a pergunta, pode ser algo que eu, assim, vivi particularmente, assim. Pode, pode. Tanto você quanto seus respectivos amigos, parentes, colegas, enfim, pode, mas se for com você, melhor ainda. O que te marcou ali? Assim, eu não sou muito de esse assunto, assim, é até interessante falar isso, que eu acho que é uma boa abordagem. Uhum. Porque 2016, assim, eu tive uma experiência um pouco, assim, em matéria de enfermidade, sabe? Tava, assim, evangelizando, fazendo muita coisa, fazendo, assim, atividades na igreja e exercendo. E aí eu tive uma experiência, assim, de um momento muito difícil, né, na minha vida, assim, de, de realmente doença, assim, né, mano? Tive um momento de depressão, assim, muito forte, né? Passei vários momentos, assim, difíceis, né? Angustiantes, uns 4 meses, assim, eu fiquei bem ruim, assim, na depressão. E foi muito marcante porque eu fiquei bem debilitado, né? E tem possibilidade de fazer a obra de Deus. Muitos não entenderam, né? Esse momento que eu tive. É, às vezes é difícil para um cristão, assim, às vezes entender quando a gente passa até muitos cristãos entender quando a gente passa uma prova, né? Mas Sim, depois disso eu vi que através dessa experiência eu pude tirar assim uma lição, sabe? Lição de vida, de posteriormente ajudar assim outras pessoas através disso, sabe? Porque a gente passa uma fase difícil, a gente tira lições com Deus, né? Parece que Deus põe a gente num processo que muitos não entendem, muitos às vezes pensam que você tá meio fora, meio às vezes fazendo alguma coisa e você passou por aquela tribulação, né? Mas depois disso eu vi que isso
gerou em mim assim mais vontade na obra de Deus, mais vontade para falar dele, da palavra dele, né? Do quanto às vezes momentos difíceis vêm para todo mundo e, e muitas das vezes a gente pensa que Deus não está ali com a gente, e na verdade ele está, né? E uma forma que eu acho que Deus me permitiu passar por esse processo até para entender mais dele e também falar dele através desse assunto e de outros também da palavra, né? E especificamente isso, falar que independente da situação que a gente passa, do momento que a gente passa, Deus sempre está com a gente. E esse processo que eu passei, eu acho que ilustra muito isso de como a dor, né, seja na alegria ou na dor, Deus também está junto com a gente e a gente precisa, é, a gente está nas mãos dele a todo momento, né? Sim, o interessante que você tá falando aí é que Deus ele permite, às vezes a gente não quer entender, né? Porque nós, como os cristãos, às vezes a gente fica numa falsa ilusão de que achar que a gente não vai passar pela tribulação, né? E pelo contrário, quanto mais você está na caminhada ali, as tribulações elas vêm acontecendo em nossas vidas e cabe nós confiarmos naquele que nós servimos, né? E o interessante, Elias, que ele permite a gente passar por certas situações, e como você muito bem disse aí, por certos processos, né? Para que nós possamos criar autoridade, né? Para falarmos daquilo que nós passamos. Porque como é que nós vamos dar testemunho sendo que a gente não passou por aquilo, né? Seja por nós mesmos, seja por um parente ali ao lado, seja por um familiar ali próximo, né? Que nós estamos vendo, vivenciando, né? Na tristeza, tá vivendo, né? Estamos vivendo aquele momento junto com aquele familiar, né? Então a gente acaba tendo autoridade. Então eu creio que ele permite, né, que nós passemos por esses processos para que cada vez mais nós amadurecemos, né? E busquemos mais ele no secreto, na intimidade, e que tudo isso é para nos mostrar que verdadeiramente Ele está conosco. Mas nos cabe o quê? Nos cabe crer, crer que Ele está conosco, né? E muitas vezes, pelo fato de nós sermos seres humanos mediatistas, né? Nós queremos resultados rápidos, e ainda mais hoje no mundo no qual vivemos, que a tecnologia está acelerada, né? Isso acelera demais a nossa mente. Então a gente quer resultado, a gente quer informação, a gente quer resolver tudo de maneira rápida, né? E tudo isso acaba fazendo que nos distancie cada vez mais de Deus, porque certos momentos ele não vai nos conceder a resposta de imediato, né? Ele usa as pessoas, usa as coisas, usa tudo que ele quer, da maneira que ele quer. Mas certos momentos ele vai permitir esse tempo, né? Essa lacuna, para que nós tenhamos como aprendizado todo aquele momento que passou, né? Então, assim, nós que estamos na caminhada como cristãos, eu vejo que nós temos que entender que certas coisas acontecem conosco para que nós possamos ter autoridade posteriormente para até mesmo fazer isso que você acabou de falar, ajudar as pessoas que estão passando por aquele processo que você falou, né? E você nos relatou aí que você teve depressão durante mais ou menos 4 meses. 4 meses.
E você chegou a entrar com medicamento além também de buscar ou não? Sim, sim, eu passei por um processo assim, de tratamento, essas questões assim. Sim. E hoje você E a- faz uso dos medicamentos ou não precisou mais? atualmente, assim, ainda, vamos dizer que eu ainda estou passando assim por, vamos dizer, essa observação, né? Essa questão, assim. Sim. Isso foi recente, Mas, Elias? não, foi em 2016, mas eu conto Ah, esse tá. processo, assim, um pouco porque justamente eu falo desse despertamento no sentido, assim, que muitas das vezes a gente tem um processo espiritual também, mas tem todos os processos que eu acredito que, em soma, Deus permite para a gente Sim. voltar, como você citou, com mais, vamos dizer, graça de Deus assim Autoridade. mais fervente, né? Para falar Uhum. do amor dele, para ficar mais despertado, né? E dentro disso assim, porque ministerialmente assim, depois desse despertamento que eu tive lá atrás que eu comentei do acampamento, eu sempre assim me apeguei muito à música, essas ferramentas de louvor na igreja, sabe? Adoração. Mais adoração e assim na bateria e muita assim esse apego, né? E por muito tempo eu também fui muito focado nisso, sabe? Na área de música, assim, de forma muito acentuada. E hoje eu vejo, assim, que Deus está me despertando, assim, usando outras pessoas, muitos líderes, né? E pessoas com propósito, como você também, assim, da palavra, para me despertar justamente a palavra de Deus, sabe? E, assim, Uhum. antes eu tinha um excesso também muito com música, sabe? De falar de música, ficar assim, o dia inteiro só focado nisso. Mas a gente sabe assim que o principal, a música também é uma ferramenta de Deus na vida, que Deus Sim, usa para adoração. trabalhar na vida das pessoas. Sim. Mas a gente sabe assim que a palavra é o que transforma, é o que regenera, sabe? Então, eu mesclo também esses dois assuntos assim, que eu creio que todas essas experiências juntas, né, essa história que eu vivi nesse momento turbulento, tudo serve como um despertamento, sabe? Porque através disso a gente coleta muita experiência, assim, para falar da palavra, né? Para ser uma ferramenta, assim, para anunciar o evangelho, né? Falando sobre diversos segmentos também. Sim. O interessante, o Elias, nessa caminhada, é que a gente vai observando que tudo isso faz parte de um aprendizado, né? Então você mergulha nos louvores, nas adorações, mergulha ali nas ministrações de certos pregadores que você tem mais afinidade ou não, né? Que você gosta mais de ouvir, gosta das ministrações, porque aquelas ministrações te fazem refletir a respeito da sua conduta, do seu dia a dia, né? E o mais importante de todos eles, né? É um complementando o outro ali, mas o mais importante de todos eles é nós buscarmos no secreto, né? Estudarmos, lermos com discernimento do Espírito Santo, né? As Escrituras, porque ali nos é revelado coisas que muitas vezes aquela pregação que a gente gosta, aquela ministração daquele pastor X, ele não foi revelado para ele, ou, enfim, ele não abordou, ou no louvor não tem algo que aquilo Deus está permitindo que você tenha como revelação, tenha como entendimento, né? Então, o importante de tudo isso é você tentar ao máximo ali conectar, né? O louvor, a adoração, né? As ministrações das pessoas nas quais você você tem uma afinidade durante a caminhada e ao mesmo tempo também você lê, né?
porque através da sua leitura é que você vai ter um posicionamento mais firme, né? É um posicionamento mais concreto, porque aquilo ali é o momento entre você e Deus, né? Não é entre outras pessoas, é você e Deus ali, e aquele momento é onde você reflete mais a fundo, você mergulha mais no profundo, né? Dessas águas. E é necessário, né? A gente buscar sair ali da orla desse mar e buscar mais o fundo, ao ponto da gente não ter mais pé, né? Não ficarmos ali, termos pé e no controle e permitindo que Deus esteja no controle de todas as coisas, né? De nossas vidas, nos dando sempre ali o direcionamento. Às vezes é assustador, porque a nossa carne grita, né, em querer resolver do nosso jeito, da nossa forma. Mas quando a gente opta por permitir que o nosso Pai faça isso, por mais que tenhamos, aos olhos do homem, que darmos 2, 3 passos para trás, aos olhos de Deus, nós estamos ganhando bagagem, conhecimento, para que lá na frente não tenha problema e nós não caiamos, né? Fiquemos ali firme na rocha, porque independente da tribulação que vier, você estará lá firme e você não vai cair, né? Meu irmão, É, mas me conta uma coisa. E hoje, nessa caminhada, você toca em algum ministério de louvor? Como é que é? Só para eu entender um pouco. eu, assim, toco mais na minha igreja local, Assembleia de Deus lá, e também, assim, às vezes recebo convites para tocar em outros ministérios também. E qual o instrumento que você mais tem afinidade? No caso, a bateria. Tá. E seu irmão também, ele foi para o lado da música ou ele preferiu ficar mais nas pregações? Como é que foi? Meu irmão, no caso, ele toca guitarra, né, e contrabaixo, alguns outros instrumentos também. De Mas no corda. momento assim, de corda. É. Uhum. Aí ele exerce mais também o mistério da música. Só que é igual como eu frisei, assim, despertamento também, assim, outro despertamento que ocorreu em nós, assim, foi mais ultimamente, né, que, assim, focando mais na palavra, né, no, assim, dedicar mais a palavra, né, a falar mais, assim, do evangelho, né, porque antes a gente só ficava, assim, focado na música, né, e Uhum. atualmente a gente está tentando mais para o Ministério da Palavra. E o interessante, Elias, como é que chama seu irmão? Eliseu Caleb. Ó, só nome forte, meu irmão. Aqui, deixa eu te falar uma coisa. O interessante que eu vi, né, que você posta muita coisa relacionada à palavra de Deus, né? E que você começou a gravar uns vídeos aí, que você estava mais tímido e aí você, né, com o tempo vai perdendo essa timidez, é natural, né? Mas o que eu tenho para te dizer é que você continue fazendo isso, porque por mais que nós achemos que aquilo é bobagem ou que aquilo ali não vai chegar, eu posso te falar de cadeira, meu irmão. A palavra ela nunca volta vazia. E por mais que nós achemos que aquela mensagem, por mais que para nós que estamos na caminhada, pareça boba, Deus usa aquela mensagem para chegar naqueles corações que estão verdadeiramente precisando. Né? E muitas vezes, o Elias, não são 10, 15, 20, 30, 50. É um, dois, e é o suficiente para Deus. Né? Porque para Deus uma alma já é melhor que tudo. Então, meu irmão, o que eu tenho para lhe dizer
é que você continue fazendo um paralelo, né? Não se permita parar a respeito da adoração, dos louvores, porque isso é legal, você se identifica com com tal área, né? Mas ao mesmo tempo, mergulhe nas escrituras, peça direcionamento a Cristo Jesus, ele sempre vai te dar, e use mesmo essa plataforma que muitas vezes é usada para as coisas ruins, para as coisas que muitas vezes geram brigas, intrigas, desavenças, e nós estamos aqui, né? Eu no conforto da minha casa, você no conforto da sua, nós estamos aqui levando a palavra de Cristo Jesus para aqueles que Deus assim quiser tocar os corações, né? E deixa eu lhe falar uma coisa. Tem mais alguma coisa que o Elias Caleb faz questão de falar e que nós não abordamos? Eu acho que é mais isso, assim, para. Porque foi até engraçado, assim, esse assunto que você me fez a pergunta, assim, enfatizando, assim, os momentos que tudo, nas situações da vida da gente, de certa forma, tudo traz é, uma experiência com Deus, né? Sim, Porque muitas das vezes eu pego lá atrás, assim, como eu te expliquei que tive esse momento de atentar mais lá na minha adolescência, né? Um real, assim, compromisso com Deus. Depois eu fiz, assim, um parêntese com uma outra situação, uma experiência, porque tudo, a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né, que são sim, chamados amém. para o seu propósito. Então eu vejo que até essas situações assim vêm para despertar a gente, né? Porque às vezes a situação nos comove a buscar mais, né? Nos comove a depender mais de Jesus, né? Da presença dele. E hoje eu vejo muito isso assim, de falar da palavra, do evangelho, porque às vezes a gente, por passar por isso e ter o despertar, seja despertar no conjunto, né, no, antes e no momento bom e no momento ruim, às vezes a gente sente mais assim, vontade de falar mais de Deus, né, da presença dele, do quanto a gente necessita de Deus, né, necessita dele a todo instante, porque nossa vida precisa estar totalmente direcionada para ele e por ele. Sim, o interessante, Elias, é que quanto mais a gente vai lendo a palavra, a gente vai vendo o quão é a misericórdia dele derramada sobre nós todos os dias pela manhã e quão somos gratos, né, por ele nos permitir, né, acordarmos, estarmos vivos, saudáveis, trabalhando, fazendo essas coisas em meio ao momento onde o mundo todo teme, né, a essa pandemia que, além da existência dela, que é verdadeira, mas o medo que o mundo nos coloca, eu creio que é muito maior, né, do que do que tudo isso que a gente vem vendo, né? E mesmo assim, a gente vê que ele está conosco, né? Pessoas ao nosso redor que pegaram a doença, mas fizeram o tratamento, estão vivas. Pessoas que estão ao nosso redor que não pegaram a doença, não pegaram a doença para a honra e glória do nosso Senhor. Pessoas que estão ao nosso redor que pegaram, e infelizmente hoje não estão conosco, mas esse mesmo Deus que nós somos filhos e servimos foi o suficiente para trazer para aqueles corações que perderam seus respectivos familiares, seja por Covid, seja por qualquer outra enfermidade, seja por acidente, enfim. Mas esse mesmo Deus, só Ele é o suficiente para confortar esses corações.
né? Então, assim, o que a gente vê quando a gente vai mergulhando, indo mais a fundo, né, na palavra, é que a gente começa a entender que nós realmente não pertencemos a esse mundo. Nós somos apenas peregrinos, né? E o mais importante de tudo que nós temos para fazer aqui nesse mundo, por mais que ele tente nos incutar coisas que não é da vontade de Deus, né? Mas nós sabemos que nós temos os nossos compromissos, as nossas obrigações, né? Os nossos deveres, mas antes disso tudo, nós temos que buscar o reino, né? Buscar a eternidade, buscar o nosso Pai. E o interessante é que quando a gente começa a ter esse discernimento, as coisas elas começam a acontecer de uma maneira mais leve, né? Essa opressão, esse medo, esse anseio, ele vai ficando para trás porque Cristo lança fora todo o medo, né? E por mais que essas circunstâncias elas apareçam em nossas vidas, a gente fala assim, não, mas peraí, isso está acontecendo, isso vai acontecer, isso muito provavelmente deve ocorrer dessa maneira, porém, eu tenho um pai que cuida de mim e que se eu assim permitir, né, porque o livre-arbítrio ele tem que fazer parte disso, né? Porque a gente tem poder de escolha, ele é tão maravilhoso que ele quer os nossos corações de maneira espontânea, né? Que nós possamos ir com amor buscar a presença dele e não por obrigação, né? Então a gente serve um pai que não é ditador, né? Não é na pressão. Você tem que me servir. Você tem o privilégio de escolher. Porém, essa escolha ela vai te levar a consequências. Consequências essas que podem ser boas ou ruins. Depende ali da maneira que você vai escolher. E ele sempre tem o melhor caminho, por mais que pareça clichê, né? Ele sempre tem o melhor caminho. E é como eu estava falando com você. Às vezes, aos olhos do homem, a gente está dando 3, 4 passos para trás, né? Mas aos olhos de Deus, esses passos para trás são necessários para que depois, ao invés de nós andarmos, nós já passemos a correr, né? E as pessoas às vezes não entendem isso. Então, assim, é algo que realmente é sobrenatural, né? A nossa carne, o mundo no qual nós vivemos, a todo momento tenta tirar isso de nossos corações, fazendo com que nós percamos, né? Esse amor, esse temor e essa confiança no Pai que nós temos, né? Meu querido irmão, nos restam, para a gente terminar a nossa live aí, aproximadamente 17 minutos. E aí, o que Deus colocou ali no seu coração de mensagem das Escrituras que você queria compartilhar conosco aí, com viés de trazer essa reflexão para nós? Estive meditando sobre a obra de redenção de Cristo por nós, né? Sim, Deixar uma mensagem de reflexão da palavra, né, que se encontra em Hebreus, capítulo 9, versículos 11 e 12. peraí, só um minutinho. Hebreus capítulo 9, versículos. Versículos 11 e 12. Mete bronca. Pode ler aí, vai. Mas, vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entregou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Aí, gostaria de deixar essa palavra que diz que
né, Cristo se ofereceu como sacrifício vivo, né, para nos redimir do pecado, né, trazer a salvação perante nós, a todos nós, né, por meio do seu sacrifício, né? E muitas das vezes a gente vê vários, às vezes pessoas tentam procurar vários caminhos, né, vários atalhos, né, seja aonde elas procuram às vezes se encontrar, mas Cristo aqui, né, que através da obra redentora dele, ele veio nos trazer a salvação, né, por meio da graça, nos redimir, né, lá, se ofereceu como sacrifício em prol de nos trazer uma eterna redenção, né? Então, essa mensagem que eu deixo, que a gente todos possamos entrar por esse caminho na qual Cristo se ofereceu como sacrifício por nós, né? E para nos conceder a salvação e nos redimir do pecado, né? De tudo aquilo que nos afasta dele. Possamos entrar por esse caminho na qual ele concedeu acesso, né? Por meio do seu sacrifício. O real caminho e a verdade, né? E o interessante, quando você falar em Hebreus aí, e estava lendo, né, me veio aqui no coração Deus testificando a respeito de João 14,6, né? Porque Deus foi tão maravilhoso que ele se fez carne, né? E, e se permitiu, né? Tudo aquilo que ocorreu, né? Todo o contexto bíblico, para que nós hoje pudéssemos estar aqui, né? E a única coisa que ele deseja é que nós arrependamos de todos os nossos pecados, né? Reconhecemos Cristo Jesus como Senhor e Salvador e que nós busquemos as Escrituras para cada dia mais a gente tentar ali ser como ele foi, né? E o interessante é que quando você estava lendo Hebreus, me veio na cabeça João 14,6. Por mais que o mundo tente nos mostrar caminhos diferentes, né? É o que você falou, você foi cirúrgico. Atalhos diferentes. Ele é bem cirúrgico também, né? Ele é bem objetivo, né? Ele falar ali com Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim, né? E que nessa noite de hoje, as pessoas que estão vendo, posteriormente verão, um bom da live que a gente pode gravar e deixar no IGTV, porque às vezes as pessoas não podem ver, né, no ao vivo, mas eu creio que para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, muitas pessoas acabam vendo depois no horário que Deus assim coloca em seus corações, e ele fala isso, né, meu irmão? Que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, né, absolutamente ninguém, vai ao Pai a não ser por ele. E que essas pessoas que estão nos vendo, que posteriormente nos verão, eles possam entender verdadeiramente, né, que o mundo no qual nós vivemos é um mundo mau, porém a nossa morada definitiva não é aqui. E que nós possamos cada vez mais fazer as nossas obrigações, os nossos deveres, que é necessário, até mesmo para o nosso crescimento pessoal e maturidade também, né, espiritual, mas que nós possamos, independente do lugar que estejamos, que Deus assim nos coloque, nós possamos levar a palavra dele, né? Porque nós estamos aqui, como eu havia dito, eu no meu conforto, você no seu conforto, mas nós estamos falando, né, do nosso Pai, aquele que nos sustenta, aquele que nos dá sabedoria e discernimento de como agir da maneira que é melhor em nossas vidas, né? O interessante é que se nós assim permitirmos, nós
faremos tudo aquilo que é da vontade dele. A gente, é como eu falei, a gente tem a opção de não fazer, né? Porém, a gente vai ter que arcar com as consequências diferentes daquilo que não é da vontade ou do que ele não tem para nós, né? Então, meu irmão Elias, o que eu tenho mesmo é só agradecer a você pelo carinho, pela atenção, pelo aceite do convite e dizer, meu irmão, continua permitindo Deus te usar, por mais que às vezes as pessoas não entendam no primeiro momento, assim foi comigo, muitos não entendiam, muitos até me caçoavam. E hoje eu fico vendo pessoas agradecendo, porque recebeu, ouviu a mensagem e não estava esperando por aquela mensagem, e aquela mensagem foi o bastante, seja curta, seja um pouco maior, mas enfim, aquela mensagem foi o bastante para trazer uma reflexão interna nelas que muitas vezes há anos elas precisavam e não se permitiam fazer essas reflexões. E eu fico feliz de ver pessoas jovens, assim como você, fazendo esse lindo trabalho, que é proclamando o Evangelho de Cristo Jesus, de maneira simples, pura, verdadeira e genuína, assim como nosso Pai foi quando esteve aqui na Terra. Então, o que eu posso falar para você, apesar de ter menos tempo de cristão, de caminhada do que você, mas que você possa persistir, continuar, porque eu creio que o nosso Pai muito se alegra com aqueles que se permitem, né? Mesmo às vezes não têm um conhecimento afinco, mas estão ali com o coração contrido, quebrantado e puro, né? Levando o Evangelho de Cristo Jesus, buscando somente a verdade, buscando somente aquilo que ele deixou escrito nas Escrituras, né? Registrado nas Escrituras. Então, assim, o que eu falo é que você continue, meu irmão, na caminhada, que você se permita ser ousado, obediente, porque às vezes a gente acha, muitas vezes aconteceu isso comigo, que a gente acha que a gente não é capaz, mas aí ele vem e fala, não, você verdadeiramente não é capaz, mas eu lhe darei o privilégio de fazer isso que você vai fazer, porque eu tenho um propósito único e exclusivo, que é honrar e glorificar o meu nome. Então, querido Elias Caleb, que você possa continuar cada vez mais rompendo, usando as redes sociais, seja aqui o Instagram, seja Facebook, seja Twitter, enfim, seja a rede social que Deus colocar no seu coração, que você possa continuar cada vez mais rompendo e preocupado único e exclusivamente em ganhar e angariar almas para o reino. Porque é isso que no final vai valer, né? Às vezes a gente fica atrelado a certas coisas desse mundo, mas a pergunta que o nosso Pai fará para conosco naquele dia é: quantas almas você ganhastes para mim, né? Vocês ganharam para mim. E naquele momento não vai ter desculpa de que eu não tinha tempo, eu não sabia, eu estava fazendo isso, aquilo outro. A questão vai ser quantas almas você ganhou para mim. Então, meu irmão, continue na caminhada. Foi um privilégio nosso ter você aqui e que você possa cada vez mais se permitir ser direcionado pelo nosso Pai para fazer a vontade dele. Nunca permita sair do foco, sair do direcionamento de Cristo Jesus. Amém. Amém? Grato pelo convite para participar aqui com o irmão. Muito grato a Deus pelo irmão e a Deus pela oportunidade. Meu irmão, o que eu posso dizer é que nós estamos à disposição. Conte conosco no que for preciso, tá? E você tem o nosso WhatsApp, quando quiser.
pode nos contactar. Vai ser um privilégio, mesmo que distante, poder contribuir ou ajudar dentro do que a gente pode, né? Porque a gente não sabe todas as coisas, mas dentro do que a gente pode ali para proclamar o Evangelho e para ganhar almas para o reino de Cristo Jesus. Elias, que Deus te Amém. abençoe poderosamente. Você quer falar mais alguma coisa, meu querido? Não, tranquilo, só essa mensagem mesmo aqui. Tá tranquilo? Então, beleza. Meu irmão, que Deus te abençoe poderosamente. Você tenha um final de semana abençoado em Cristo Jesus. De antemão, nós vamos terminar a live juntos, mas eu gostaria de convidar todas essas pessoas que adentraram, que posteriormente adentrarão. Amanhã, sexta-feira, dia 30, nós temos uma live às 21 horas com o nosso irmão em Cristo Jesus, o evangelista Jonatas, que ele está num projeto maravilhoso. Falamos sobre as 7 igrejas do Apocalipse e amanhã ele vem falar sobre a igreja de Laodiceia. Fica o convite para você também, Elias, caso você possa ver, vai ser um privilégio todo nosso. Se você não puder, não tem problema. Fica gravado lá no GTV e na hora que você puder, você vai lá e assiste, porque o fardo é leve, não adianta querer, né, forçar, porque a ideia não é essa. E sábado nós teremos o Deus em 10 em ação, com 3 ministros da palavra, trazendo uma mensagem com viés de reflexão ali para os nossos corações. Meu querido, que Deus te abençoe, continue usando você, o seu irmão, os seus familiares, que ele possa cobrir todos vocês com o manto dele, revestir com sangue e que vocês tenham um final de semana abençoado em Cristo Jesus. Forte abraço. Amém. Fica com Deus Deus. abençoe. Amém.